foi um dos principais representantes do idealismo alemão. Na obra Investigações Filosóficas sobre a Essência da Liberdade Humana, o filósofo vai construir um sistema da liberdade, contrariando todos os pensadores precedentes que compartilhavam o pensamento sobre tal impossibilidade. Por quê? Fazer um sistema filosófico que ele dá conta da realidade em si, né, quer dizer automaticamente uma negação da liberdade, seria uma espécie de fatalismo, uma necessidade, certo? Para isso, o pensador vai se utilizar da corrente filosófica panteísmo, para demonstrar como a liberdade se encontra em jogo e através em jogo e trazer uma concepção de Deus como vontade. E nesse processo, o dinamismo e o dever que estão presentes. Pode passar aí, não. Né? A obra, né, a estrutura da obra e suas divisões, né? Em si, a obra não contém divisões, como eu escrevi aí, né? Mas no decorrer da obra, né, com um olhar atento, uma leitura atenta, porque a gente não pode ler corridamente, tem que se atentar às nuances e os desdobramentos, né, e as viradas da discussão, né? A gente vai ver que as ideias debatidas vai ser o problema da identidade, liberdade como possibilidade para o bem e para o mal, liberdade humana e liberdade divina, e relação entre Deus e natureza, né? Claro que, em certa medida, se encontra mais questões em jogo, né? Mas eu fiquei limitado a só colocar essas questões. Pode passar, Enoque. Vida e obra do autor, né? Shelley nasceu a 27 de janeiro de 1775 em Leonberg, pequena cidade de Unterberg. O pai, Joseph Frederick Shelley, pastor protestante, orientou-lhe a educação no sentido de uma carreira sacerdotal. Shelley inicialmente estudou né, no mosteiro de Berbenhausen, né? Não sei se eu pronunciei corretamente. E concluiu, né? Berbenhausen, né? E concluiu o curso em 1792. Os estudos teológicos foram importantes em sua formação, porém, maior importância tiveram as discussões sobre filosofia de Spinoza, no qual a gente vai debater, né, vai se encontrar em jogo, de Kant e Fichte, né, que mantinha com os dois colegas, né, posteriormente tão famosos quanto ele, que vai ser, né, Hegel e o poeta Hölderlin, certo? Foi fortemente influenciado pela filosofia de Fichte, no qual levou o mesmo a publicar, né, o livro do Eu como princípio da filosofia e cartas filosóficas sobre dogmatismo e criticismo, né, no qual justamente Shelley escreveu com uns 19 para 20 anos, já fazendo uma crítica à filosofia kantiana, né, e o dualismo que a filosofia kantiana acaba criando, né? Sim. O pensador influenciou pensadores como Kierkegaard, né, e entre outros outros precursores do existencialismo, certo? E aí agora há pouco eu falei de Heidegger, né? Então não pensemos que é um cara que está esquecido na filosofia, está esquecido em certa medida na filosofia aqui no Brasil, né? Mas esses dias eu estava fazendo uma pesquisa e ano passado aconteceu, né, um colóquio a respeito de Schelling, na Universidade Federal de Pelotas, né? E um dia desse, em UFOP, né, se eu não me engano, né, um colóquio sobre Schelling. Schelling acabou se distanciando da influência filosófica de Fichte, valorizando uma filosofia da natureza, quando afirmou que a natureza e a objetividade que fornece a consciência, o material que está. Por sua vez, o reproduz. Consciência e natureza seriam uma só unidade infinita. Além, né, no sentido que, para Schelling, ele vai dar primazia à natureza, enquanto Fichte coloca a primazia no eu, certo? E aí esse eu, né, em certa medida, tem esse acesso absoluto, mas não. Schelling vai valorizar a natureza no sentido que o absoluto se expressa na natureza e o processo é de forças, certo?
o pensamento de Shelley não é algo mecanicista, é algo que está ali incluído devir e forças, né, potências. Além das obras influenciadas por... Voltar um pouco, valeu. Além das obras influenciadas por Fichte, o autor escreveu Ideias para uma Filosofia da Natureza, A Alma do Mundo, entre outras, certo? No qual vai ser aqui, vamos estar nos referindo. Certo. Então, agora, propriamente, eu vou estar entrando, né, na obra em si, de Shelley, certo? A liberdade no sistema filosófico, certo? Então, Shelley, logo no início do livro, eu vou estar lendo, né, essa frase aqui, e daí eu vou estar esboçando mais um pouco. Shelley vai dizer assim mesmo: de acordo com uma opinião antiga, mas de forma alguma desaparecida, o conceito de liberdade deve de fato ser incompatível com o de sistema. E qualquer filosofia que reivindique a unidade e a totalidade deve ser a negação da liberdade, certo? Como eu falei agora há pouco, né? Lembremos, Kant, né, na sua produção filosófica e do seu sistema filosófico, ele fez a separação entre fenômeno e numeno, né? No qual o numeno, a coisa em si, seria o que mesmo que você não pode conhecer, seria a liberdade, a alma e Deus, certo? Para Schelling, o sistema não comporta isso, no sentido que quando a liberdade se encontra inserida no sistema, ela chega a ter uma espécie de um fatalismo, no sentido que o seu destino já está traçado, ou até mesmo, né, no sistema filosófico de Spinoza, no qual Spinoza em si pode estar falando da liberdade, mas se a gente notar, o modo que Spinoza está falando no seu sistema, né, que Deus é a causativa da sua própria existência e tudo se origina de Deus e tal, né, e a gente é uma espécie de uma res cogita e uma resistência de Deus, né, no sentido que se encontra tudo determinado, até as questões dos afetos, como o modo que Spinoza expressa, né, através do encontro de corpos, você ter isso vai produzir determinado afeto. Você não percebe ali que se encontra em jogo uma potência criativa, um dinamismo, né, um certo dever. É tipo toda uma relação de causa e efeito, né? E se a gente pensar o Tratado da Reforma do Intelecto ou do Entendimento, né, no qual Spinoza vai dizer assim mesmo, ali rege uma certa forma de modo de desejar, você mudando isso e tal, você vai desejar de algum modo, no qual o que mesmo já se encontra por fundo um certo modo da liberdade no sentido que você domina, né, a partir do momento que você alcança o intelecto mais puro e tudo mais, você pode controlar os seus afetos, os seus desejos. Então, a liberdade já se encontra determinada e todas as suas ações já se encontram determinadas, certo? E, ao mesmo tempo, a liberdade dentro do sistema filosófico, né, estaria condenado a partir de uma certa necessidade, né? No sentido que você não pode fugir de algo, né? Necessitarista. Independente do que você fazer, você sempre vai estar caindo em determinado ponto. E aí, na outra citação de Shelley, ele vai dizer assim mesmo: a conexão entre o conceito de liberdade e a totalidade da visão do mundo permanece uma tarefa necessária, sem cuja solução vacilaria o próprio conceito de liberdade, e a filosofia ficaria completamente sem valor, porque é unicamente esta grande tarefa que é o motor inconsciente, imperceptível de todo o esforço do conhecimento, desde o menos importante ao mais elevado. Sem a contradição entre necessidade e liberdade, sucumbiria não somente a filosofia, mas também todo o alto querer do espírito, certo? Então, todo o processo e o fazer filosófico
se encontra nesse embate, nessa contradição, certo? No sentido de você querer afirmar a liberdade e, ao mesmo tempo, você não conseguir colocar ela dentro do sistema filosófico que dê conta da realidade, certo? E Schelling vai estar falando assim mesmo, até no idealismo, em certa medida, no seu alto grau, né, de reflexão, encontrou, em certa medida, essa dificuldade para estar colocando a liberdade dentro do sistema filosófico. Agora, levemos em consideração Kant, quando vai colocar a liberdade, né, sobre como algo em si, que não pode ser conhecido, ele vai colocar, em certa medida, por uma espécie de uma necessidade que no qual a liberdade sempre vai estar relacionada com Deus, né? Então, você já vê aí, né? Essa luta, ao mesmo tempo, você não pode negar essa possibilidade. Por quê? Porque a gente, né, meio que experimenta essa percepção psicológica que a gente tem uma liberdade, essa ânsia, faz a gente intuir, né? Então, Schelling aqui vai estar procurando e vai estar investigando e caminhando através do panteísmo, né, de um pensamento panteísta, para estar introduzindo a liberdade. Agora, ele não vai estar investigando a liberdade em seu pormenor, certo? Tipo que nem Sartre, a liberdade produz angústia, isso e tal, tal. Mas, ao mesmo tempo, a gente lá para frente vai encontrar que Shelley também diz que a liberdade onde está no cume. E ela produz também angústia, mas ela não vai se restringir, porque a preocupação de Shelley é justamente demonstrar que a liberdade ela não se encontra separada entre teoria e prática, mas ela se dá de modo imanente, certo? Até onde eu compreendi uma imanência transcendência, né? No qual vem de dentro e segue, né? Ao alto, assim, numa espécie de uma vontade universal. Então, Shelley vai estar analisando, né, refletindo sobre essas questões e vai estar introduzindo, né, a liberdade, não se restringindo totalmente a ela, mas sem perder ela de foco, certo? Vai estar esboçando a ela e vai estar demonstrando os conectivos e como isso se dá. Pode passar, por favor. O problema do princípio da identidade, né? Que justamente é isso que Shelley vai estar fazendo uma crítica, né? Eu vou estar aqui dando uma lida novamente, né? Nessa frase de Shelley, que ele vai dizer assim mesmo: ignorância acerca da essência da cópula, né? Cópula é uma espécie de conectivo, certo? Aonde você encontrou uma união entre sujeito e predicado. Continua em vigor nos seus dias, nos nossos dias, tratando-se do mais alto emprego do princípio de identidade. Seja, por exemplo, essa proposição: o perfeito e o imperfeito. O seu sentido é o seguinte: o imperfeito não existe por causa daquilo, pelo que ou naquilo em que é imperfeito, mas através do perfeito que nele existe. Mas, nos nossos dias, esta proposição tem o seguinte sentido: o perfeito e o imperfeito são só. Tudo é idêntico, o pior e o melhor, a loucura e a sabedoria, né? Com isso, ele justamente está fazendo essa crítica ao problema, né, de você ver o princípio, né, da identidade, o sentido do juízo da cópula, certo? No qual, através de uma reflexão ou uma certa compreensão da realidade, através de um panteísmo, geralmente os pensadores vai estar encontrando essa dificuldade de fazer essa junção, né, no sentido desse singular com o universal, né, do finito
com o infinito, certo? Porque se encontra em questão justamente isso. Qual é a conexão entre o finito e o infinito, certo? Porque a gente tem que ter consciência aqui, né, deixando claro, que Shelley tem uma concepção de o absoluto, né, que seria Deus, né? Então, desse absoluto que a natureza se origina, né, e o homem daí surge. E justamente nesse problema da cópula, ele também vai estar expondo essa questão. Ora, a Grécia antiga, os gregos, já chegaram no seu mais alto grau de compreensão e até mesmo de produção lógica, né? Falando sobre a questão do sujeito predicado, do antecedente e descendente, né? Você está fazendo essa junção. Como é que hoje aí a gente, em certa medida, abaixou nosso nível e não consegue perceber, né? Essa conexão que eu já trouxe nesse exemplo. Pode passar para o próximo slide, por favor? Que eu acho que tem outra. E aí, né, tem outra frase também que eu peguei, que Schelling vai estar dizendo assim mesmo. E uma liberdade tal como muitos de nós, que se gabavam ainda de ter um sentimento vivo dela, né, a pensarem que consistiria no mero domínio do princípio inteligente sobre o princípio sensível e o desejo. Uma tal liberdade pode também deduzir-se do sistema de Spinoza, certo? No qual eu falei agora há pouco, né? Não necessariamente, mas com uma facilidade e mesmo de uma forma muito determinada. Assim parece que a afirmação ou negação da liberdade em geral repousa em algo de completamente diferente da aceitação ou da não aceitação do panteísmo, né? Da imanência das coisas em Deus. Por isso, quando parece certo, à primeira vista, que a liberdade que não se pode manter em oposição a Deus desaparece aqui sob a identidade. Pode-se, todavia, dizer que esta aparência é a consequência de uma representação incompleta do princípio da identidade, certo? A partir de um equívoco, né, de você fazer essa junção, esse conectivo da identidade, você vai ter uma percepção, vai produzir dizendo que a liberdade não pode se opor a Deus, né? Ou então você vai limitar a liberdade até um certo ponto, no qual justamente ele vai estar criticando aqui e justamente traçando, né, essa ideia. Agora, essa ideia que foi posta aqui, né, no sentido da gente, né, ter um domínio do princípio inteligente, né, sobre o princípio sensível, que é sobre o desejo, e isso se dá uma certa liberdade, né, vai dar vazão para essas ideias, digamos, que você vai para o inferno, certo? Ou uma questão que isso é certo, é errado, bem mal, né? Vai dar vazão para uma questão moral, certo? Até onde eu captei, Shelley aqui, ele não vai estar preocupado justamente com a questão moral, certo? Ele não vai negar, mas quando ele vai estar fazendo essa investigação, ele não vai estar preocupado. Então, a partir do momento que o filósofo não consegue ter essa clareza desse conectivo, perceber o princípio da identidade, né, no sentido que, digamos, o corpo é azul, né, e tudo mais, e aí eu penso que o corpo é azul, não sei o quê, e eu não percebo que meu corpo está azul, mas meu corpo não é azul, mas o que conecta, né, o que traz, né, o que une esse azul e o meu corpo, né, esse conectivo, essa união que prevalece independente, né, da diferença, né, da multiplicidade. O próximo, por favor. E aqui eu vou entrar na diferença entre fundamento e existência, certo?
Para Schelling, ele vai estar dizendo a si mesmo, este fundamento da sua existência que Deus tem em si mesmo não é Deus considerado absolutamente. Quer dizer, na medida em que existe, porque se trata somente do fundamento da sua existência, esse fundamento é a natureza em Deus. Um ser que dele é inseparável, mas que é, todavia, diferente. Com isso, Shelley vai estar dizendo assim, ele vai estar justamente fazendo uma espécie de uma distinção, né, entre o fundamento, né, aquilo que subjaz e aquilo que surge, né, daquele fundamento. Mas aquele fundamento que ele está se tratando aqui, ele quer falar, não é um fundamento que tem outro fundamento, né? É uma espécie de fundamento que está lançado no abismo, certo? Falando a grosso modo, seria uma espécie de, muito a grosso modo, um nada criador que, em certa medida, está inconsciente, né? E ele se revela, né? Toma consciência a partir da sua existência, né? Então, Shelley é um pensador, ao mesmo tempo que ele vai estar transitando entre a obscuridade e entre a claridade, né? Utilizando o termo dele, né? Ele é um pensador que, ao mesmo tempo, vai dar vazão à noite, também como vai dar vazão ao dia, certo? Porque não tem como ter, ter dia, né? Ou ter entendimento, se não houver o que possibilite, né? E o que possibilita, em certa medida, se encontra nesse abismo, né? Nessa obscuridade que não tem forma. E aqui eu vou estar falando outra frase de Schelling que vai dar mais materialidade a essa questão. Deus tem em si mesmo o fundamento interno da sua existência, que o precede na medida em que existe. Mas, da mesma forma, Deus é, de novo, o prius do fundamento, na medida em que este, enquanto tal, não poderia ser se Deus não existisse em ato, né? Este fundamento que se encontra, né, nesse abismo, né, que se encontra por baixo dessa criação, dessa natureza, só é a medida que Deus, né, que para Shelley Deus é natureza, certo? Que seria essa espécie de uma saída do inconsciente para o consciente, e essa tomada da consciência do absoluto, certo? Então, Deus, ele só toma consciência de si, que é Deus, a partir do momento que se encontra já na existência, certo? Enquanto ele está nessa dimensão do abismo, da obscuridade, ele não sabe se é luz ou escuridão, certo? Ao mesmo tempo, o que está reinando ali é uma vontade, certo? Uma vontade criadora de autoprodução e manifestação, que ao mesmo tempo é cega e só ganha consciência à medida que vai saindo desse estado de vontade e desejo, né? Inconsciente, mas que se encontra ali para ganhar consciência. E essa consciência seria o entendimento, certo? O entendimento, ele vai surgindo a partir que o fundamento, né, o que funda toda a existência, vai saindo dessa obscuridade. Pode passar para o próximo slide, Renato, por favor? E aqui eu botei outra citação de Schelling, bastante interessante, que ele diz assim mesmo: após o fato eterno da automanifestação, o mundo encontra-se tal como agora o vemos. Tudo é regra, ordem e forma, mas permanece sempre no fundo aquilo que não tem regra, como se pudesse, uma vez mais, irromper. E em parte alguma se vê que a ordem e a forma fossem o originário.
né? Aquela ilusão, né? Ou aquele equívoco que se passa numa observação ingênua e imediata, no qual a gente cria uma afirmação, a gente pensa que tudo já se contrair, que tudo está em uma ordem, aqui Shelley está dizendo ao contrário, né? O que aparenta ser não é, né? Há algo, né, que subjaz, este originário, né, é nas coisas a base compreensível da realidade. O resto que nunca se consome. O que não pode ser reconduzido ao entendimento nem com o maior dos esforços, mas permanece eternamente no fundo, né? Esse abismo, essa obscuridade que permanece no fundo, mas ao mesmo tempo é uma potência, né, de uma automanifestação, que no qual vem a luz, sai da escuridade para vir a luminosidade, certo? E aqui você encontra em jogo, né, a questão que também se encontra em jogo, que eu falei, que envolve a minha problemática central, está inserido aí, nessa obscuridade, uma espécie de nostalgia, né, no qual almeja, deseja um entendimento que ainda não conhece, né? E essa nostalgia, né, esse desejo cego, essa vontade, né, cega, que almeja algo, um certo entendimento que não conhece, vai justamente colocar essa obscuridade, né, esse fundamento em movimento, e ele vai ganhar forma na existência com a natureza que vai ser Deus, né? Deus, ele vai se perceber enquanto tal a partir do momento que ele se materializa na natureza, certo? Ao mesmo tempo, o entendimento, né, é a luz posta na natureza originária, né, que enquanto a nostalgia que ambiciona regressar a si mesma, forçando a produzir uma separação de forças, né, que acaba abandonando a obscuridade, certo? Está em jogo a questão do entendimento, né, juntamente com a nostalgia, que se coloca em embate para causar, né, essa para causar esse embate, né, de separação de forças para produzir a natureza, certo? Pode passar, Enoch. E aqui o que seria a vontade universal individual? O homem, a natureza, como ficou claro até agora, né, seria não, é Deus, né? Deus enquanto sua materialidade, né? Essa citação dele é bastante importante, que no qual vai dar forma e a gente vai começar a ter um vislumbre de como se encaixa aí a liberdade, né? Deus, primeiramente, ele manifesta a liberdade, né, num ato positivo, no qual ele sai dessa dimensão, dessa obscuridade, desse fundamento inesgotável, no qual está a lei de modo indissolúvel, certo? As trevas e a luz. Agora, eu peço que, por favor, que a gente mantenha a nossa cabeça bem aberta, porque algumas palavras que Schelling vai usar foram influenciadas justamente também por alguns escritos teosóficos, né? E alguns autores mais ou menos místicos. Então, essa linguagem de bem e mal, em certa medida, eu compreendo que
como a linguagem não consegue dar conta dessa dimensão, é-se utilizado algumas palavras para indicar um processo, mas, ao mesmo tempo, Shelley aqui, ele não quer representar o processo. Né? Tudo que ele está falando aqui, a gente tem que ter consciência que está esse dinamismo, esse devir e essa vontade. Então, seria uma espécie de informação, certo? À medida que ele fala que a Deus se auto-manifesta, uma autoprodução, é uma, né, informação. Ele não está querendo fazer uma filosofia que representa, né, como se dá a realidade, mas é uma informação. Porque justamente ele não quer introduzir essa questão totalmente racional, certo? No qual eu falo assim, assim, assado, que parece algo totalmente mecânico. Schelling tem consciência que está implicado muito mais questões em todo esse processo do que a razão pode dar conta em si, né? Então, Schelling vai dizer assim mesmo, mas o espírito quer dizer Deus como existente, ato, manifesta-se no verbo proferido. Na medida em que a alma é a identidade viva de ambos os princípios, é espírito. E o espírito existe em Deus. Se no espírito do homem a identidade de ambos os princípios fosse tão dissolúvel como é em Deus, no qual o princípio, né, da luz e escuridão se encontram em sua unidade, certo? Não existiria qualquer diferença. Quer dizer, Deus não se manifestaria como espírito. Aquela unidade que é inseparável em Deus deve poder separar-se no homem. E é essa possibilidade do bem e do mal, certo? Pode passar para outra fase, não, que daí eu vou dar continuidade para explicar. A partir do momento que Deus se manifesta na natureza, né, e se encontra em jogo essa diferenciação, esse embate de forças, o homem surge também através da sua criação da alma, né? Que é o seu espírito, né? Como está dito, uma espécie de ipseidade, né? Algo que te singulariza, né? Te torna diferente dos demais. Mas, ao mesmo tempo, o espírito também habita em Deus. Você já percebe uma espécie de conectivo. Mas o homem tem essa possibilidade e se encontra no homem separado esses dois princípios, que eu vou estar falando aqui mesmo, de uma vontade universal, no qual a gente segue o mais elevado processo, né, para se alcançar uma perfeição e um bem, a partir do momento que Deus se manifesta, e a vontade individual seria justamente quando o homem, né, coloca, né, e coloque da preferência aos seus apetites, né, às suas vontades particulares, no qual o homem sai dessa harmonia com a vontade universal e daí ele cria, digamos, essa perversão, né? Esse debate que a gente tem na atualidade, justamente falando de uma certa espécie, espera aí, está tudo errado, uma perversão, Shelley, em certa medida, está mostrando aqui, há um certo percurso natural na existência, nesse processo do devir, ao mesmo tempo, aqui ele não está dizendo, siga esse processo do devir que você não vai sofrer, certo? Não é nada disso. Justamente porque, para ele, a liberdade é uma conquista. Você tem que lutar para se apropriar de si e da sua liberdade. Um embate de forças constante. Certo? Então, há essa vontade universal. O homem perverte isso a partir do momento que ele sai desse centro e começa a dar primazia, né, a seus desejos particulares, que no qual esses desejos particulares forma
uma nova concepção, né, de como seria e de como é a vida. Formam uma espécie de uma falsa existência, né, que no qual o homem fica alienado da própria natureza, né, utilizando um pouco do termo de Marx, e acha que tudo tem que ser como ele acha que poderia ser, certo? Uma espécie de brincadeira. E aí Schelling vai estar dizendo a si mesmo, pelo fato de a ipseidade ser espírito, eleva-se simultaneamente do que é criatura para o que ultrapassa a criatura. É vontade. Quer se ver a si mesma na total liberdade, na liberdade total. Não mais como instrumento da vontade universal operante na natureza, mas existindo acima e fora de toda a natureza. O espírito está acima da luz, tal como se eleva na natureza, acima da unidade da luz, como um princípio obscuro. Por que é espírito? A ipseidade é livre em relação a ambos os princípios, né? Justamente a liberdade, como eu falei agora há pouco, Deus, ele já dá um aspecto positivo da liberdade, quando ele sai desse fundamento, desse abismo e se coloca na luz, em movimento, certo? O homem manifesta a liberdade e efetiva a liberdade a partir do negativo, né? No qual, por vontade própria, né, ele escolhe outra direção, outro caminho, certo? E aí você vai ver, perceber como se efetiva a liberdade. Você já percebe o que mesmo? Enquanto Kant fala que a liberdade não pode ser conhecida em si, mas você tem que se utilizar uma espécie de uma moral, né, como agir um dever para pelo menos tentar alcançar e até mesmo alcançar a felicidade. Com Shelley é totalmente diferente. A liberdade já se encontra aí, e a partir do momento que você está fazendo a sua escolha, escolhendo seguir a vontade universal, individual, você já está manifestando ela. Claro, manifestando a liberdade dentro da limitação do condicionado, certo? O condicionado, no caso, a natureza. Então, você já vê aí que Schelling está dizendo como se manifesta a liberdade, mas ele não está colocando totalmente um foco no homem. A questão dele é sempre a liberdade. Mas se a gente pensar no homem, você vai ver que o homem podendo e tendo vontade de escolher seguir o caminho A ou B, ele se encontra no cume, né? Então, ele, ao mesmo tempo, ele tem seu apetite, tem seu anseio, tem sua angústia, e a liberdade sempre se encontra em jogo. Aí vem o seguinte, que eu acho brilhante em Shelley. Ao mesmo tempo, né, eu estou tentando deixar bem claro como Shelley pensa e com tudo que eu compreendi, porque, para mim, Shelley realmente dá uma sacada brilhante a respeito da liberdade que deve ser repensada. A gente não a gente não é proprietário da liberdade, né? Mas a gente não tem, a gente não é dono da liberdade, mas é a liberdade que é nossa dona, né? A gente é propriedade da liberdade, né? Porque a liberdade já se deu muito antes da nossa existência. A liberdade já se deu justamente a partir do abismo, né? Dessa obscuridade. A partir do momento que o mundo vem à luz, se efetiva na existência enquanto tal, né? A liberdade também vem à luz, certo? Então, a liberdade que é a nossa dona, né? Em certa medida, a gente só está aqui para experimentar, ter consciência, ao mesmo tempo, Deus se personifica no homem, certo?
Porque tendo essa consciência, né, saindo dessa dimensão de uma vontade cega, certo? De uma espécie de uma nostalgia, mas para uma vontade de desejo consciente, percebendo a natureza, né? É Deus também se personificando enquanto tal, enquanto na criatura humana, né? E percebendo o que se encontra em jogo, né? Ao mesmo tempo, percebendo que se encontra em jogo, você percebeu quando eu falei sobre a diferença do fundamento e existência, ele sente até aquele anseio de querer, né, perceber aquele fundamento inesgotável. Mas ele não pode retornar, né, para aquele abismo. Ele tem que seguir sempre em frente, né? Porque aquele abismo é da onde sai o incompreensível para o compreensível, da onde se dá o entendimento, do não entendimento para o entendimento. É a mesma questão, apontando novamente. A ciência atualmente explica que se um homem e uma mulher fazem sexo, vai ocorrer, né, a criação de um feto através de um determinado modo. Pode falar, né, através disso e daquilo, mas a ciência ainda não consegue explicar essa obscuridade que faz as coisas aparecerem e surgirem enquanto tal, entende? Seria uma espécie de falar o que dá vida à vida, certo? Sendo bem redundante aqui. A ciência não consegue explicar essa dimensão obscura que está sempre aí, que ao mesmo tempo a gente pode, né, à medida, tentar dar forma a compreender através de um certo nível ontico que, né, humano, no sentido social, que a gente está sempre querendo organizar as coisas, mas na parte que Shelley falou em da forma, ele está levando no sentido da clareza, do entendimento e de Deus. Mas a gente pode fazer esse duplo entendimento, né? Captar essa obscuridade através de uma compreensão das nossas relações humanas, ou então a gente também pode transcender e elevar o pensamento para compreender todo esse processo. Próximo, Renato, por favor. E aí, né, justamente a última parte do slide, que é efetivação da liberdade através do mal. Primeiramente, eu não quis aqui fazer uma espécie de uma ontologia acerca do mal, que também poderia, né, surgir essa possibilidade. Então, eu me limitei a justamente estar falando só como a liberdade se efetiva através do mal. E indico a vocês, caso queiram, tá concebendo mal. Primeiramente, não tem como, né, Shelley vai apontar, você falar de liberdade negando o mal, né? Só dando primazia à questão do bem. Se você dá primazia só uma questão, como é liberdade, né? Seria uma espécie de um fatalismo, um determinismo, a lei que você só tem esse caminho e você não sai desse caminho. E aí Schelling vai estar dizendo a si mesmo. A vontade, dizia, luta pelo bem em geral e aspira à perfeição, cuja mais alta medida é Deus. Mas quando permanece dissimulada pela voluptuosidade dos sentidos e perde os valores mais elevados, só um momento, então esta falta de perseverança é precisamente a privação em que consiste o mal. O mal, ele não tem uma essência, né? O mal, ele se dá nesse dever, nesse movimento, certo? No sentido que a partir do momento que eu estou seguindo esse caminho, essa aspiração da perfeição, essa vontade universal, e aí eu escolho seguir outro caminho, né? Eu escolho seguir o caminho dos apetites, certo? Então,
o mal em si está contido no bem. O mal seria esse descolamento, né, do bem, que no qual se dá, né? Não existe uma espécie de uma essência do mal no qual é dito pelo cristianismo, certo? Que o mal veio de Lúcifer e tudo mais, e dá uma essência, fundamento. Não. O mal se dá através do deslocamento do bem. O bem seria, né, essa vontade universal. Continuando, contra a citação. Mas, mal, a própria vontade particular se retirou do centro, né? E aí é uma das palavras que Shelley foi influenciada justamente, né, por esse miticismo, por essa literatura teosófica, né, esse centro, essa harmonia, né, que é o seu lugar. Retirou-se também o elemento unificado das forças. Em seu lugar, domina uma mera vontade particular, que não é mais capaz de subordinar as forças como vontade originária, e que deve, por isso, aspirar à forma ou a compor uma vida própria e particular. A partir das forças separadas, uma das outras, a partir do oceano revolto dos desejos e dos apetites, na medida em que cada força particular é também procura e apetite, o que só é possível na medida em que subsiste, no próprio mal, o primeiro elemento unificador das forças, ou seja, um fundo da natureza, certo? E aí a gente já percebe todos esses elementos que o homem, na sua ipseidade, na sua singularidade, né, ele podendo ir além, porque já se encontra esses dois elementos separados, né, ele pode decidir ir por esse caminho. Quando, Shelley vai dar um exemplo, quando você sente frio, né, é porque já se encontra a possibilidade, né, de você sentir o frio ou o calor. É a mesma questão do mal. Já se encontra a possibilidade de você se derrocar e seguir esse caminho, né? Então, isso seria o mal. Eu vou estar aqui falando um pouco, né? Fechando aqui com algumas palavras a respeito da nostalgia e entendimento, certo? Só para dar cor nisso tudo. Então, né? Um entendimento seria, como eu falei, porque eu falei que a minha problemática, né, seria a questão do como o entendimento e a metodologia está relacionada com a liberdade, certo? Porque ela já subjaz isso tudo, porque o entendimento, né, ela tem que surgir daquilo que está privado de entendimento, né? O que até então está privado do entendimento é o fundamento, aquele abismo obscuro, certo? E também o que se encontra em jogo ali, se encontra a nostalgia, né? Essa questão, essa nostalgia originária, né? Tal como o fato, se dirige, né, para o entendimento que ainda não conhece, né? Com essa definição que eu consegui trazer bem, eu arrisco até falar que a nostalgia, né, coloca essa vontade cega em movimento e daí desenvolve esse entendimento, né? O entendimento já se desenvolve a partir do momento que Deus se materializa na natureza, né? Se personifica nas criaturas, né? A nostalgia seria, digamos, a nostalgia, né, despertada pelo entendimento, esforça-se agora por reter a luz viva que está contida em si mesma e por se fechar em si mesma, para que dessa forma o fundo permaneça sempre, né? Então, a gente já percebe que
já se encontra em jogo o entendimento e a nostalgia, e ao mesmo tempo esse entendimento e a nostalgia se manifesta no homem, certo? Porque o homem está ainda ansiando por aquilo que ele não compreende. O homem tem essa espécie de nostalgia. Essa nostalgia também coloca o homem em movimento, né? E ao mesmo tempo tem essa compreensão da liberdade. Então é isso, galera. Caso tenham algumas dúvidas, eu posso estar tirando. As referências, né? Utilizei o próprio livro de Schelling, o artigo O Começo da Liberdade de Schelling, né? O Problema do Panteísmo nas Investigações Filosóficas, uma dissertação de mestrado. Utilizei a coleção Os Pensadores de Schelling, no qual eu li algumas obras, né? Sobre as cartas sobre dogmatismo e criticismo, e também parei para ler Exposição da Ideia Universal da Filosofia em Geral e da Filosofia da Natureza como parte integrante da primeira, né? Só para ter uma clareza melhor acerca de Shelley. Então, é isso. Eu não quis me ater muito a estar dando continuidade a falar sobre a questão do mal, porque eu só queria, como falei, demonstrar como a liberdade num sistema, né, filosófico, e como até então o mal possibilita a efetivação da liberdade. Espero